Tá? Então, vamos dar início, que a Flávia também está cheia de compromissos, né? E eu quero novamente dar bom dia a todos, todas e todes, e eu e a professora Eugênia, que compartilha comigo dessa disciplina, e também dar as boas-vindas à nossa querida Flávia, que já está aqui na tela, que gentilmente, né, se dispôs a compartilhar conosco a sua experiência em relação ao uso da análise temática. A Flávia fez um trabalho belíssimo na sua dissertação, sob a orientação da nossa queridíssima professora, doutora Ivani Pinto, que foi também a minha supervisora no pós-doutorado e que vem desenvolvendo estudos com o apoio da análise temática na análise dos dados coletados nas pesquisas dos seus orientandos e de suas pesquisas também. Então, eu quero fazer aqui, deixar registrado meu agradecimento à professora Ivani, que também concordou, né, da Flávia estar aqui conosco, que a Flávia é orientanda dela. Então, professora Ivani, toda a minha gratidão, que será permanente, né, pelos conhecimentos que a professora passa para a gente, pela também nos abraçar nos momentos que nós precisamos, né, Flávia, quando estamos realizando pesquisa. Bom, antes de eu passar a palavra à Flávia, eu gostaria de também deixar a professora Eugênia à vontade para falar alguma coisa, né, para a Flávia. Não sei se ela vai escutar daí, Eugênia. Lá. A gente agora tem uma bem produtiva, principalmente da parte dos mestrandos, fazer as suas perguntas, tirarem suas dúvidas, e a gente agradece mesmo a sua solução, tá bom? Então, obrigado. Obrigada, professora. Bom, eu vou, então, eu já vou virar a câmera para lá, tá, Flávia? E vou fazer uma breve apresentação sobre você, tá bom? Tudo bem, Você professora. está conseguindo enxergar a todos? Tô sim, eu tô conseguindo visualizar todos. Cleus, dá um jeito de te encaixar ali, porque eu estou sentindo você muito distante. Sim, mas olha bem aqui, a gente libera uma cadeira para ti. Eu não quero te ver distante, Cleus. A gente organiza. A gente vai ser lá assim, na cadeira. Eu sou movida ao calor humano, gosto de estar junto. Tá? Então, queridas, eu vou fazer uma breve apresentação da Flávia, sobre a Flávia, e aí passo a palavra para ela, tá bom? Vocês todos, com exceção do José, receberam o texto, né, sobre análise temática, com bastante antecedência até, e eu acredito que vocês já leram e vão poder dialogar com a Flávia a respeito desse tema. Bom, como eu disse, a Flávia, ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Pará, né, possui mestrado em Educação também pela mesma universidade, com dissertação defendida sob o título Educação Matemática no Ensino Fundamental, representações sociais de pesquisadores e pesquisadoras em programa de pós-graduação em Educação na região Norte no período de 2017 a 2021. Então, foi nesse trabalho, nessa pesquisa que a Flávia usou análise temática. E no doutorado também pretende, né, Flávia, continuar com a mesma técnica de análise, né? Bom, ela tem especialização em educação ambiental e sustentabilidade pela Universidade Cândido Mendes, graduação em matemática pela Faculdade Educacional da Lapa e graduação em engenharia ambiental, né, e energias renováveis pela Universidade Federal Rural da Amazônia.
tem experiência na área de matemática, com ênfase na educação básica, e engenharia ambiental, com ênfase na educação ambiental e sustentabilidade. Então, Flávia, temos 2 colegas aqui que transitam nessas áreas. Acadêmico da Flávia. E, Flávia, mais uma vez, querida, olha, o que seria de mim sem você? Muito obrigada pela disponibilidade mesmo, viu, Flávia? Porque eu sei que teu tempo está corrido, está nas disciplinas, né? O doutorado, e ainda por cima mora em outro município, fica naquela correria, É uma tá, Flávia? correria. Então, pois é. Então, fica à vontade, tá, Flávia? A palavra está com você. Obrigada. Obrigada, professora Eliana. Vamos iniciar aqui. Primeiramente, bom dia a todos, a todas e a todos. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre análise temática, que é um tipo de análise qualitativa desenvolvida pelas pesquisadoras Virginia Brau e Vitória Clark. E aí, antes de entrar na nossa temática principal, eu quero aproveitar o momento e agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência com análise temática, na produção do meu texto de dissertação, e dizer o quanto a análise temática ela foi fundamental para que eu alcançasse meu objetivo, que era analisar as representações sociais de pesquisadores sobre a educação matemática. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa e, ao mesmo tempo, muito feliz com a ligação da professora Eliana, me convidando para falar da minha experiência com a análise matemática. Eu sou uma grande admiradora do trabalho que a professora Eliana desenvolve, e por esses e muitos outros motivos eu a convidei para fazer parte da minha banca de mestrado, e se Deus quiser e ela aceitar, ela também fará parte da minha banca de doutorado. Então, muito obrigada, professora Eliana. Muito obrigada pelo convite, eu me senti muito honrada com o seu gesto e agradeço profundamente a oportunidade de estar participando. Como a professora já me apresentou, eu vou pular a parte e nós vamos entrar aqui. Eu sou do programa de pós-graduação em educação e no nosso grupo de pesquisa nós trabalhamos com a teoria das representações sociais, que tem como grande mentor Sérgio Moscovici, que foi um psicólogo nascido lá na Romênia, localizado na Europa. Para que a gente possa entender o que são as representações sociais, eu vou falar de uma forma bem sucinta para vocês. Então, as representações sociais, elas são um conjunto de conhecimentos, de opiniões, que compartilhamos em nossos grupos sociais e que nos ajudam a interpretar e dar sentido ao que acontece ao nosso redor. Então, essas representações sociais, elas são produzidas coletivamente pelos membros de um grupo que refletem nossas experiências, nossos valores, as crenças, as ideias compartilhadas, além de operar como guia na compreensão do mundo social. E aí eu costumo dizer que as representações sociais, elas mediam a relação entre o sujeito, o outro e o mundo. Então, aqui, como eu falei anteriormente, eu utilizei a análise temática na minha pesquisa de mestrado. Foi fundamental para que eu conseguisse extrair das produções acadêmicas que eu analisei as objetivações e as ancoragens, que são os processos que organizam as representações sociais. Então, aqui nós temos a imagem do artigo científico das pesquisadoras Brau e Clark, no qual elas detalham muito bem os passos da análise temática. E aí, um ponto importante que precisa ser mencionado é que as análises, elas são diferentes umas das outras. O que eu quero dizer com isso? Que cada um tem o seu objeto, e cada objeto vai identificar as próprias temáticas. Ou seja, cada objeto apresenta temáticas diferentes. E aí, eu costumo dizer que o objeto, ele tem que dialogar com o pesquisador. E como é que esse objeto ele vai dialogar? É a partir das leituras. Então, é preciso que a gente mergulhe no campo teórico. Então, a leitura aprofundada de teorias e estudos anteriores, elas são essenciais para construir um arcabouço teórico conceitual sólido. E essa imersão do pesquisador identificar lacunas na pesquisa, formular novas hipóteses e definir o seu próprio olhar sobre o objeto.
E outro ponto importante que a gente precisa mencionar é que deve ter uma relação pessoal com o objeto de pesquisa. O pesquisador ele deve ter uma sensibilidade particular em relação ao seu objeto. E essa conexão pessoal permite que o pesquisador ele enxergue nuances e detalhes que podem passar despercebido numa análise mais justamente. Portanto, é preciso se aprofundar sempre no nosso objeto de pesquisa. Tudo bem? A minha pesquisa de mestrado, eu realizei um estudo bibliográfico na perspectiva do estado do conhecimento, como uma estratégia valiosa mesmo para mapear as produções acadêmicas que eles dissertassem sobre a minha temática de estudo. A minha temática de estudo era a educação matemática. E aí o estado do conhecimento é uma abordagem de pesquisa qualitativa que tem como objetivo realizar uma revisão sistemática e crítica da literatura existente acerca daquele problema previamente delimitado. Então, o mapeamento ele foi realizado na região norte sobre a educação matemática. Então, eu analisei as representações sociais que os professores, que também eram pesquisadores, possuem sobre a educação matemática. Como eles compreendiam a matemática? Quais os motivos que levavam esses pesquisadores a compreender a matemática de uma determinada forma? Como isso podia influenciar as suas práticas pedagógicas? E para que eu alcançasse tal objetivo, eu precisava de uma metodologia que fosse mais assertiva e que também fosse mais acessível, que me desse uma compreensão mais profunda dos dados coletados, uma vez que eu iria fazer uma análise. E aí, minha orientadora, querida professora doutora Ivani Pinto, me apresentou a análise temática das pesquisadoras Brau e Clark, que trazia essa flexibilidade maior. E nós, enquanto pesquisadores, nós buscamos essa flexibilidade, essa recursividade, essa busca por padrões que são características da análise temática. E isso tudo nos permite montar quadros síntese com o resultado das análises. E a partir dessa sistematização dos dados coletados, era possível extrair as objetivações e ancoragens que são os processos que organizam as representações sociais. E aí, a análise temática, ela consiste em ler um conjunto de dados à procura por padrões, buscando significados desses dados para encontrar temas. Então, o objetivo é obter uma compreensão mais profunda das experiências, das perspectivas, das narrativas dos participantes, dos nossos sujeitos. Isso deve ir muito mais além do conteúdo a nível superficial. A gente precisa aprofundar mesmo. Então, é importante que na aplicação do instrumento de vocês, seja observação, seja interpretação de questionário, grupo focal, ou análise documental, que foi o meu caso, dentre outras formas de dados, o questionamento de vocês deve estar muito bem alinhados com o objetivo do estudo, para evitar temas que possam surgir que não condizem com o que se pretende realizar na pesquisa. E aí, outro dia, eu estava conversando com a professora e a gente até concordou que na elaboração dos questionários, na elaboração das indagações, é preciso que as indagações de vocês sejam lançadas, que devem ser lançadas aos sujeitos, elas devem ser realizadas em conjunto com o orientador, para garantir que as perguntas elas sejam claras, objetivas e respondam aos objetivos da pesquisa. Além de que a experiência e o conhecimento do orientador eles são fundamentais para a construção de um instrumento mais eficaz, né? Então, dando um exemplo da minha pesquisa, a minha pesquisa foi sobre educação matemática. O meu foco era compreender como os pesquisadores do Norte compreendiam a educação matemática. Meu foco era nos professores, que também eram pesquisadores. Mas é claro que durante a análise documental apareceu outras temáticas, como os alunos compreendiam a educação matemática, mas não era o meu foco. Como os professores do ensino médio compreendiam a matemática e meu foco era no ensino fundamental. Como os gestores, eles compreendiam a matemática no ambiente escolar e nada disso fazia parte do meu foco principal.
E aí foi importante estabelecer critérios. Então, a gente estabelece critério de seleção para que a pesquisa ela fluísse e não perdesse o foco principal. E é importante estabelecer esses critérios e aplicar junto aos instrumentos de vocês. Por exemplo, se vocês forem fazer entrevista, é importante que as indagações de vocês elas sejam bem definidas para que a coleta de dados ela aconteça em consonância com os objetivos do estudo. Então, estabelecer esses critérios para que na hora de aplicar os instrumentos esteja bem organizado e bem definido. Então, a pesquisa científica ela nos leva para muitos caminhos e é preciso manter esse foco e não fugir da nossa temática principal. E aí, quando eu falo isso, é porque nós acompanhamos muitos colegas que, quando chegam na metade de suas produções, ficam sem saber o que fazer, porque querem fazer muita coisa ao mesmo tempo e acabam fugindo de suas temáticas principais. Portanto, a análise temática, voltando para a análise temática, ela permite que os pesquisadores descubram tópicos comuns e conjunturais. Também fornece a possibilidade de uma descrição mais detalhada, iniciada sobre um determinado tema específico ou um grupo de temas. Então, a partir da análise temática, é possível a fala dos sujeitos e começar a codificar, ou seja, criar códigos nessas falas. E quando eu falo em códigos, eu me refiro aos temas. Mais à frente, nós vamos entender melhor o que são esses códigos. E que as autoras, para uma análise temática, elas propõem 6 fases, mas é importante a gente notar que não é uma regra seguir essas fases, é uma sugestão para uma pesquisa. Então, quem está iniciando a análise temática, é importante seguir essas fases, mas não é uma regra. E aí eu acredito que a professora Eliana já conversou com vocês sobre a análise temática, sobre essas fases da análise temática. E aí eu vou apresentar cada uma delas para vocês, sempre colocando a minha experiência. E aí no meio eu vou colocar como aconteceu a minha escolha das temáticas e subtemáticas, tá bom? E aí nós temos a primeira fase, que é a familiarização com os dados. Então, no meu caso, foi nessa fase que eu selecionei o corpus da pesquisa. Eu selecionei as teses e as dissertações. E aí eu comecei a ler essas teses e dissertações com o objetivo de encontrar padrões, com o objetivo de encontrar os temas. Como a minha pesquisa ela se delimitou na região norte, eu realizei alguns bancos de dados da CAPES, da Biblioteca Digital e dos programas de pós-graduação. E aí foi um trabalho lento, foi um trabalho de garimpagem mesmo, em busca de produções, em busca de teses e dissertações que tivessem relação com o meu objeto de pesquisa na educação matemática. E depois da busca, eu selecionei corpos que foram 8 dissertações e 2 temas. Então, após a seleção do corpus, eu comecei a imersão nas leituras de alguns fragmentos textuais. E eu comecei a ler introdução, metodologia e resultados na busca por esses padrões, na busca por esses temas. Então, nessa primeira fase da análise temática, começou a surgir algumas ideias. E eu fui fazendo alguns rascunhos dessas ideias, como eu ia montar a minha análise. E esse foi o meu caso. Quem vai utilizar outros instrumentos como entrevista, aplicar questionários e outros meios de análise, esse é o momento da descrição dos dados. Ela deve ser feita de forma muito atenta. Então, no meu caso, eu fui lendo corpos na busca por significados, na busca por padrões. E através das leituras dos dados, nas entrelinhas dos escritos dos autores, eu fui buscando compreender o que realmente estava sendo dito nas produções. E aí é importante a gente mencionar também que as informações, elas não estão de forma explícita no texto. É um trabalho interpretativo mesmo. Por isso é muito importante a gente conhecer os teóricos que vão dar sustentação aos nossos estudos, para que essa interpretação dos dados aconteça de forma mais tranquila. Então, quem vai fazer entrevista deve ficar muito atento nos interditos do interlocutor, nos interditos dos sujeitos,
nas gesticulações, nas expressões faciais, nas pausas que eles dão durante a entrevista, porque tudo isso fala muito, tudo isso é muito importante, a gente precisa saber interpretar isso. E essa fase, ela é muito demorada e trabalhosa mesmo, pois exige muita atenção, porque é daqui que vão surgir os temas. Aqui que nós, pesquisadores, começamos a perceber que esses temas, eles vão se repetindo nos demais estudos. E é justamente esse o objetivo da análise temática, é buscar esses padrões. E nós seguimos aqui para a segunda fase, gerando códigos. Nessa fase, é preciso extrair os extratos relevantes de cada código, ou seja, sistematizar os dados. Então, eu vou dar um exemplo para vocês dos códigos, extratos e temas, para que vocês possam entender. Então, por exemplo, nós temos o código Meio-Bit. Eu criei esse código, Meio-Bit. Todos os extratos de falas, quando eu digo extratos, são fragmentos das falas dos sujeitos. Na transcrição, você vai pegar um pedacinho do que o sujeito está falando, e aí são os extratos. Então, todos esses extratos das falas dos sujeitos, como recursos hídricos, coleta seletiva, poluição, contaminação, natureza, nós vamos colocar dentro desse código, que é o código meio ambiente. E, posteriormente, transformar esse código em prática, que nesse caso é sustentabilidade. Porque, de alguma forma, esses sujeitos, eles falam de meio ambiente nessa perspectiva da sustentabilidade, tá bom? Então, os códigos iniciais, que posteriormente vão se transformar em temática. Então, a gente vai pegando o que mais vai se repetindo, seja na pesquisa documental, que foi o meu caso, seja na entrevista, na aplicação dos questionários. E vai começar a codificar. Então, eu tenho um conjunto de falas e eu vou criar um código para esses extratos, que nem as autoras falam, para esses fragmentos textuais. Então, os códigos, eles identificam um aspecto de dados que parece interessante ao pesquisador. E aí, no final, vocês vão perceber que tem código que vai se unir com outro código e formar uma temática. Tem códigos que vão desaparecer e por aí vai. E aqui, esse é meu exemplo da construção da minha pesquisa. Eu marquei de vermelho para destacar alguns extratos para vocês. Então, notem que esses são os extratos das falas dos sujeitos. E eu fui identificando de verde e amarelo, como vocês podem observar, de qual tese e de qual dissertação eu ia retirando. Então, eu coloquei T1 para tese 1, aí D2, 8 e D3 para dissertações 2 e 8 e 3, e aí eu fui numerando elas. E aí, um desses extratos, ele fala assim, que não há afinação na comunicação matemática entre aluno e professor. E aí tem um outro extrato que fala, falta de habilidades e competências para as práticas letivas nas aulas de matemática. O que aconteceu? Eu peguei esses pedacinhos de falas, eles são retirados direto lá das teses e dissertações que eu analisei. Esse quadro, ele era enorme, mas é claro que numa segunda, terceira, quarta leitura, a gente vai reduzindo ele, vai tirando fragmentos textuais que não condizem com as temáticas e vai diminuindo. Bom? Então, aqui nós começamos a perceber que existe uma conexão entre esses extratos dos pesquisadores, que posteriormente vão levar a. E é preciso interpretar em qual temática a fala desses pesquisadores eles vão se enquadrar. Então, todos esses extratos que eu destaquei nesse quadro, eles me levaram a uma temática principal e as subtemáticas, que vocês vão entender um pouco mais à frente. Então, através desse tipo de extrato que nós vamos conseguir identificar padrões. O que se repete nas teses, nas dissertações? Mas quem vai fazer a entrevista, o que está se repetindo na fala de um sujeito que também está se repetindo na fala de outro. Então, esses são os padrões que a gente precisa identificar. E é importante falar também que, nesse processo de busca, o pesquisador pode ter criado um código, e numa segunda leitura mais atenta, esse pesquisador percebeu que esse código ele se encaixa melhor em outro código. E aí pode descodificá-lo ou excluir. E essa é uma característica que eu acho muito, muito legal da análise temática, que é essa flexibilidade, tá bem? E aqui eu continuo com os extratos, eu tive que fazer um recurso para poder dar nos slides, que é o quadro
grande, que esses extratos, que são fragmentos das falas que eu tirei das teses e dissertações, eu denominei de ideias centrais, aqui no meu quadro. Que foi justamente essas ideias centrais que formaram as temáticas principais, tudo bem? Aqui continua ainda parte desse quadro, e nós seguimos para a fase 3, que é reunir os códigos em tema em potencial. Então, o pesquisador ele vai começar a classificar os códigos em temas em potencial. Então, aqui nós vamos colocar possíveis temas, selecionar os temas, devidos extratos e agrupar todos os extratos relevantes nesse tema que estão sendo construídos. E nessa fase, o que ajuda muito mesmo, são as representações visuais, para facilitar a alocação dos diferentes códigos dos devidos temas. E aí, essas representações visuais, elas vão mapas mentais, tabelas e outros meios de visualizações. Eu utilizei uma tabela e me ajudou muito mesmo na análise temática. Seguimos para a fase 4, que é a revisão dos temas. Então, checar se os temas eles estão em relação aos extratos e aos bancos de dados. Analisar se aquele extrato ele condiz com o tema que foi criado. E aí eu costumo chamar essa fase de recrutamento dos temas. Então, aqui, quando o pesquisador for rever os temas, ele pode perceber alguns temas candidatos que não são temas, porque às vezes nós criamos um tema e ele fica com um aspecto muito diversificado, com um aspecto muito amplo, fora do objetivo do estudo. E é preciso sempre seguir o objetivo do estudo. E outra coisa que é importante também é que o pesquisador ele pode perceber que criou 2 temas e numa leitura mais atenta ele pode unificar esses temas sem problema nenhum. Então, esse refinamento dos dados é justamente esse olhar mais atento aos temas que foram criados, para poder definir de acordo com o objetivo do estudo. E aí, essa é aquela fase recursiva no qual o pesquisador pode voltar quantas vezes for necessário para ajustar os temas. Nós entramos aqui na fase 5, definindo e nomeando os temas, gerar os códigos e os nomes claros de cada tema. A fase 5 começa com a criação do mapa primário, com todos os temas selecionados. E aqui, os agrupamentos temáticos que eu utilizei na minha pesquisa, com base naqueles extratos. Vocês lembram daqueles fragmentos textuais que eu mostrei anteriormente? Pois é. Aqueles fragmentos textuais, aqueles pedaços das falas que eu tirei das teses e dissertações, eu consegui montar o meu quadro temático, com as principais temáticas. Então, eu consegui montar temáticas e subtemáticas. E aí, eu ainda acabei conseguindo identificar grandes grupos para essas temáticas e subtemáticas que eu dividi em grupo A e grupo B. Então, temáticas principais, para esses grupos principais, que são a didática e a avaliação. E dentro no quadro. E eu criei os códigos de formação docente. E dentro de formação docente, eu também criei formação inicial e continuada. Fui elencando a fala dos sujeitos dentro de cada código. E depois eu percebi que essas temáticas e subtemáticas, elas estavam dentro de um grupo bem maior, que era o grupo da didática, o grupo da avaliação. Bom, aqui, só um minutinho, aqui, como vocês conseguem visualizar, é aqui que tudo aconteceu. Vocês lembram lá quando eu falei dos fragmentos textuais que eu retirei das teses e dissertações, que eu denominei de ideias centrais. E aí eu tinha essas ideias centrais, no cada fragmento textual, e aí eu consegui compreender que esses fragmentos textuais, eles me levou à formação docente, e depois a práticas docentes. E depois, numa segunda, terceira, quarta leitura, porque a gente lê várias vezes, eu consegui identificar que alguns desses fragmentos textuais que estavam dentro de formação docente, eu consegui agrupar para uma subtemática chamada formação inicial. Vocês conseguem acompanhar aí no quadro, né?
E alguns desses fragmentos textuais eu também consegui agrupar para a formação continuada, ou seja, eu tive, primeiramente, a fala dos sujeitos, e a partir dessas falas eu criei as minhas temáticas, formação docente e práticas docentes. E aí, lendo ainda mais esses status, analisando, eu consegui identificar que essas falas a gente conseguia agrupar, umas dentro de formação inicial e algumas dentro de formação continuada. Seguiu a mesma regra para praticar docente. E aí, depois, quando eu comecei a analisar mais uma vez o quadro, porque assim, a gente analisa várias vezes, eu consegui identificar que tanto a formação docente quanto as práticas docentes, elas estavam dentro desse grande grupo que é a didática. A didática, ela fala de tudo isso, de formação docente, de práticas docentes. E aí eu consegui o resultado da minha análise temática, com um grande grupo, com temáticas e subtemáticas e com a fala dos sujeitos que predominam ideias centrais. Esse foi o meu caso, mas eu já vi também alguns casos, alguns artigos no qual os pesquisadores eles retiram as ideias centrais das falas dos sujeitos e aí eles conseguem identificar só a temática, eles não fazem temáticas e grupos. Como eu falei para vocês, essa aqui foi a minha experiência. Eu consegui desmembrar, eu consegui agrupar falas em outras temáticas. Mas é claro que existe muitas outras pesquisas que têm só a temática e a fala dos sujeitos logo ao lado ou embaixo, enfim. Tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês essa parte aqui da minha experiência com análise temática na pesquisa documental, no estudo bibliográfico, que foi o meu caso. Aqui, era só a continuação desse quadro que é grande, eu tive que adaptar, mas seguiu a mesma lógica da avaliação, com temáticas e com subtemáticas. Nós seguimos para a fase 6, que é produzindo relatório. Então, essa é a fase da escrita. Então, depois de montar o quadro temático, essa fase da escrita ela será bem mais tranquila, porque será a fase em discutir esses agrupamentos temáticos, essas informações contidas nos quadros. Tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês a finalização da minha pesquisa para que vocês compreendam o quanto a análise temática ela foi fundamental para que eu alcançasse os resultados finais. Então, para analisar as representações sociais, nós utilizamos outro tipo de análise, denominada de abordagem processual, desenvolvida por Denise Jodelet, que aborda os produtos e os processos sociais resultantes das emoções e
Eu adoro. Oi, professora Eliana. Vocês estão me ouvindo? Oi, gente, vocês estão me ouvindo aí? Eu não sei, eu perdi a parte onde eu falei de falar. Eu consegui explicar para vocês a fase 6? Isso acontece, né? Eu consegui explicar para vocês essa parte ou não? Não, né? Então, desculpa, gente, são esses problemas de conexões que acontecem, né? Mas vamos lá retomar. E aqui, como eu estava falando, eu precisava mostrar para vocês como aconteceu a finalização da minha pesquisa para que vocês consigam compreender o quanto que a análise temática para que eu alcançasse os resultados finais da minha pesquisa. E aí, nas representações sociais, nós utilizamos uma outra abordagem, que é chamada de abordagem processual, de Denise Jodelet, no qual a gente aborda os produtos e os processos resultantes das emoções entre os indivíduos no contexto social. E para extrair as objetivações e ancoragens, que são os processos que organizam as representações sociais, Jodelet propõe essas 3 formulações, que são fundamentais. Então, a primeira formulação, quem sabe de onde sabe, busca identificar quem são esses sujeitos e os grupos que detêm determinadas representações e de onde essas representações elas se originam. Então, essa parte ela é muito interessante, pois eu fiz a busca do currículo Lattes de cada pesquisador para entender quem são eles, de onde vêm seus conhecimentos, qual grupo de pesquisa eles estão vinculados, quais são os seus vínculos empregatícios, qual é a atuação profissional deles, qual é a formação inicial e continuada. E aí, a partir daí, eu comecei a compreender os motivos que levaram esses pesquisadores a estudar determinadas temáticas. E aí eu brinco aqui que eu digo que eu fiquei íntima desses pesquisadores sem ao menos saber, só com essa abordagem, essa primeira indagação de Jodelet. E aí o segundo marcador, que é o quê, como sabe, a segunda pergunta de Jodelet, ela busca identificar o conteúdo das representações sociais, pelos quais esses conhecimentos são adquiridos e transmitidos. É uma etapa que a gente começa a extrair representações, que são as objetivações e ancoragem. Já o terceiro e último marcador, terceira pergunta de Jodelet, sobre o que sabe com que efeito, busca identificar como essas representações elas se formam e os impactos que elas causam nos sujeitos e na sociedade. Então, esse marcador ele é muito interessante porque ele explora como as representações sociais elas moldam comportamentos, os nossos sentimentos, atitudes e a interação ao nosso redor. E aí, depois dessa longa caminhada, eu cheguei no resultado da minha análise com a ajuda importantíssima da análise temática. E aí, notem que as temáticas se transformaram em objetivações. Assim, dê uma olhada aí no quadro, aí vocês observam que tem objetivações e ancoragens. E aí, as minhas temáticas, elas se transformaram nas objetivações. O que são as objetivações? As objetivações, elas são as imagens ideativas que os sujeitos da minha pesquisa possuem em relação à matemática. Já as ancoragens, elas são os sentidos atribuídos a essas imagens ideativas. Elas são os sentidos atribuídos à formação docente, práticas docentes, avaliação institucional e avaliação da aprendizagem. E essas 4 foram as minhas temáticas que eu consegui encontrar lá na análise temática. Olha como é interessante, né? E aqui, gente, essas objetivações, essas imagens narrativas, elas estão diretamente relacionadas ao sentido de que o domínio dos saberes docentes, é necessário um domínio dos saberes docentes para realizar o processo de ensino-aprendizagem,
que o desenvolvimento profissional docente é um processo contínuo e multidimensional, que a formação inicial e continuada constitui elementos importantes de transformação a partir da praxis do professor. Então, todas essas representações aí, que são marcadas como ancoragem, elas têm sido consensuados, e elas implicam em atribuir a responsabilidade sobre o processo de ensino-aprendizagem ao domínio do professor. E aí, esse quadro, ele sintetiza os resultados da minha pesquisa. É claro que existe toda uma discussão por trás desse quadro, mas notem aí o quanto a análise temática ela foi fundamental para que eu conseguisse alcançar o resultado final da minha investigação. O resultado final, que era as representações sociais de pesquisadores do mundo sobre a educação matemática. Então, assim, minha profunda gratidão à análise temática. E aqui eu finalizo a apresentação sobre a análise temática com essa imagem de fundo, que representa como as pessoas do semestre. É uma imagem que ela ficou ampliada, porque mas como as pessoas do planeta Terra estão conectadas, como elas estão ligadas, seja por normas, por valores, por crenças, por estereótipos ou outros meios. Isso são as representações sociais. Elas moldam o nosso comportamento, elas moldam nossos sentimentos. Essas representações moldam as atitudes e a interação com o mundo ao nosso redor. Exercer um papel fundamental na construção da realidade social. E aqui eu finalizo minha apresentação sobre análise temática, sobre a minha experiência com a análise temática, e quero agradecer profundamente a atenção de todos vocês, a atenção da professora Eliana, a atenção da outra professora que está aí acompanhando vocês. Assim, muito obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada em poder apresentar um pouco para vocês da minha experiência com a análise temática. Obrigada a todos. Professora Eliana? Oi. Eu vou tentar interromper aqui a apresentação. Tá certo. Na verdade, agradecer, né, a oportunidade de você conhecer, Flávia. Está ouvindo? Eu estou ouvindo, assim, um pouco baixo, mas eu estou ouvindo. Pode falar. Agradecer pela sua presença, a oportunidade de nós estarmos aqui adquirindo esse conhecimento, né, que vai acrescentar muito na nossa pesquisa, no nosso estudo, e algo novo, algo que realmente me despertou em alguns mestrandos esse interesse que já vai utilizar na pesquisa. Então, gratidão pela sua disponibilidade. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Eu cheguei a. Eu estava fazendo. Tá, quando eu estava fazendo a minha pesquisa das teses, das dissertações, né, procurando o objeto, e aí eu cheguei numa tese que trabalhava sobre as representações sociais da percepção dos professores da educação étnico-racial, né, no ensino fundamental. E aí eu tive um pouco dessa dúvida, porque eu não conhecia as representações sociais. Então, quando eu fui ler a tese dela, eu tive dificuldade em aprender um pouco mais sobre como ela aplicou, né, a representação social. Aí você trouxe um pouquinho. E aí a minha dúvida é em relação, porque é bem complexo, né, ver que tem que ser tudo organizado. E assim, como foi essa tua organização para te fechar a tua metodologia, assim, alguma dica que tu possa estar dando para a gente que vai fazer, tanto na análise temática ou na parte da análise de conteúdo também, como que a gente pode ter melhor organizar todas essas dissertações, esses dados que a gente vai achar, tanto na entrevista também, umas dicas aí para a gente, na parte da organização. Eu estava até conversando outro dia com a professora Eliana, e eu falei para ela que eu demorei 6 meses para fazer a metodologia da minha pesquisa. Acredite, assim, foi assim, muito tempo, muitas horas dedicadas, muitas madrugadas dedicadas à leitura. Mas assim, o que é muito importante é a gente conhecer o nosso campo teórico,
Porque quando tu fores analisar, eu não sei se a tua pesquisa é documental ou se a tua pesquisa é empírica, pesquisa de campo mesmo, mas quando tu fores analisar os teus dados, se tu já tiverem uma base teórica, isso vai facilitar muito, porque tu vai compreender quando o sujeito ele falar de um ponto, tu consegue logo compreender o que ele está querendo dizer. Porque, como eu falei, não é explícito no texto, não está claro nos interditos do sujeito. A gente tem que fazer esse trabalho interpretativo. E aí eu comecei primeiro fazendo as leituras teórico, muitas leituras, aqueles pedacinhos de falas que eu mostrei para vocês, que são retirados das teses e dissertações, acho que davam umas 10 páginas de extrato, era muito extrato. E aí a gente vai lendo, porque assim, cada vez que a gente lê novamente, a gente consegue ter uma compreensão melhor daquilo. E chega um momento que tu olha e fala, meu Deus, mas isso daqui se encaixa lá em formação docente. Isso aqui se encaixa lá em práticas docentes. E assim, a dica que eu dou para vocês, assim, é justamente isso, é conhecer o campo teórico e não é pensar que vocês vão fazer uma análise temática em uma semana. É demorado, é trabalhoso mesmo, é preciso leitura. E eu até conversei com a professora Eliana, que é interessante para quem vai fazer aplicação de questionário, conversou no outro dia, que é importante fazer os testes, porque às vezes a gente elabora algumas indagações para os sujeitos, e aí é importante a gente ir a campo e testar se os resultados, por amostragem mesmo, se esses resultados eles condizem com o que a gente pretende pesquisar. Porque assim, quando a gente chega a campo, vai para a parte da análise, a gente vai se surpreender muito com os resultados. E aí a dica que eu dou assim é leitura. Não pense que vai ser rápido, então assim, comecem a a estudar o campo teórico de vocês, a fazer essas representações visuais, colocar em quadros, mapas mentais. Tudo isso vai facilitar, vai auxiliar muito na escrita de vocês e na análise, na interpretação. Porque assim, quando a gente trabalha com a pesquisa qualitativa, assim, é interpretativo mesmo. A gente precisa conhecer muito mais além do que aquele sujeito está te dizendo. Porque às vezes o que ele te diz é muito superficial. A gente precisa aprofundar o que ele está dizendo. É por isso que eu disse que as gesticulações, as pausas que eles dão entre uma fala e outra, elas são muito importantes e nos ajudam a compreender todo esse processo. Eu espero que eu tenha respondido. Não? Então, Flávia, muito obrigada mais uma vez. Foi maravilhosa a sua apresentação, bastante esclarecedora, né? Alguns já estão até querendo mudar. Tentador. Tentador, né? Porque é mais fácil, mais flexível. Não que seja que não tenha o rigor científico. É necessário, tem rigor científico. Só que deixa o pesquisador muito mais à vontade, né, para fazer suas análises. E é uma possibilidade constante. Então, é mais uma possibilidade, né, Flávia? Tem as diversas que estão tendo resultado e advindos dos seus próprios orientadores. Então, foi muito bom, né? Isso. Bom, não, foi excelente. Vamos compartilhar a dissertação dela com a gente também, para a gente olhar, acompanhar um pouquinho. Quando é que vai estar no repositório, Flávia? Professora, depende do Will, né? Eles ainda estão vendo, porque na verdade isso daí é mais a parte da secretaria do PPGED. Eu já depositei o texto, já era para estar lá, não sei por que não está ainda. É só vocês seguirem, verificarem já lá no repositório, né? O PPGED só é criado, da verificação. Então, Flávia, muito obrigada, minha vida. Leve meu abraço, eu estou com saudade da professora Ivani também, tá? E é isso, querida. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso meio. Você, arte. Obrigada.